que a gente teve no final do ano passado. É o segundo ciclo, e agora legal, é o segundo ciclo de palestras sobre cosmologia, sobre a ciência do cosmos. Acho que deixa eu ver. Quero aprender ninguém. E então a gente vai ser uma continuação do que nós vimos, alguns de vocês viram, no primeiro ciclo de palestras. Então, por isso que a gente recomenda que quem não fez o primeiro ciclo de palestras, está todo gravado no canal do YouTube, vocês podem assistir e já ter uma ideia do que a gente vai fazer. Então, esse segundo ciclo vão ser palestras mais especulativas sobre o universo. Então, vai ser uma coisa um pouco mais ficção científica. Mas eu vou tentar fazer o melhor jeito possível, que a gente entende que mas são especulações baseadas na ciência também, sobre o início e o fim do universo. E, de novo, só queria enfatizar que o importante para mim são perguntas. Então, quando vocês tiverem perguntas, interrompam, e isso para mim é fundamental. Bom dia. Bom dia. Eu não acabei de escrever o livro. Ainda dá tempo de fazer o título. Não escolhi o título, não acabei de escrever. Estou acabando de escrever essa parte especulativa. E eu espero até o final do mês terminar. Então, vamos lá. Cara, tem uma coisa aqui. Gotham. Não estou conseguindo tirar o Gotham. Então, para quem estava aqui no último ciclo de palestras, eu só queria dizer o que a gente viu na última palestra do ciclo anterior. Então, na última palestra do ciclo anterior, nós falamos um pouco sobre a descoberta da radiação cósmica de fundo, esse calorzinho que sobrou do primeiro destaque do universo. A gente falou sobre a descoberta das sementes de galáxias, que são, de fato, pequenas flutuações na radiação cósmica de fundo. Então, a radiação cósmica de fundo era bastante uniforme, mas, felizmente, para nós, ela não é totalmente uniforme. E isso é o que acaba crescendo, essas pequenas flutuações crescem e formam galáxias. Falei um pouco sobre a descoberta da matéria escura, várias evidências da existência de matéria escura, então isso é uma coisa que aconteceu desde a década de 30, no século passado, mas as evidências foram ficando cada vez mais convincentes em diferentes escalas. E, finalmente, eu falei também da grande surpresa que houve no final do século passado, 1998, que foi a descoberta da energia escura. Então, isso aqui tudo a gente viu na última palestra do ciclo passado. Muito bom. Então, quero só repetir um pouco quais foram as conclusões que eu acho que nós chegamos. Se vocês acham que nós não chegamos a essa conclusão, nesse primeiro ciclo. Então, nesse primeiro ciclo, o que a gente viu é que, depois de décadas de estudos teóricos, desde a teoria da relatividade geral de Einstein até a descoberta da expansão do universo, enfim, tem tanta história no meio, que é muito bonito. Então, ao longo dessas décadas, um modelo matemático que descreve o universo foi desenvolvido. E esse modelo, então, ele explica todas as observações que nós temos até o momento. O que é esse modelo? Então, falar um pouco desse modelo. Então, esse modelo é um modelo que combina coisas conhecidas com coisas desconhecidas. Então, quais são as coisas conhecidas? A teoria da relatividade geral, bastante conhecida, bastante testada, e até onde a gente conhece, ela funciona muito bem. A física das partículas elementares, então, é um conjunto de conhecimentos também que foi
adquirido ao longo de décadas com experimentos na Terra, em aceleradores de partículas, etc. E, aliás, está resumindo a minha camiseta. Essa camiseta está incompleta, depois você tem que tomar, porque não tem, bom, não tem nem matéria escura, nem energia escura. Né? Nem poderia ter, mas pelo menos no centro cosmológico eu acho que deveria ter. Eu vou reclamar do pessoal da CTP que não interage com a luz. Não, mas está escrito aqui, ó, Our Universe. So far. So far. Mas, enfim, Our Universe tem constante cosmológica, a gente sabe disso. Então eu vou reclamar para ele. Então vai ter um lambda. Então, mas eu coloco isso aqui como sendo desconhecido, né? Porque a gente não sabe, a gente sabe que existe, mas não sabe o que é, não tem muitas informações a respeito. E a gente sabe que existe através das medidas feitas no cosmos. Né? Então, a gente sabe que existe matéria escura e sabe que existe energia escura. E isso faz parte desse modelo cosmológico padrão. Então, a gente gostaria de conhecer mais informações sobre o que é matéria escura, sobre o que é energia escura. E há vários experimentos que estão sendo realizados, laboratórios na Terra, no espaço, para tentar obter mais informações sobre o que é energia escura e o que é matéria escura. Pode escrever bastante sobre isso, mas não vou falar sobre isso, porque tem outras coisas que eu faço. Mas, enfim, só quer dizer que esse ciclo de palestras está em aberto para mim. Eu posso mudar muitas coisas, não está nada fechado. Terminei de preparar ontem, por exemplo. Legal. Então, posso fazer um monte de coisa que eu não sei ainda o que fazer. Ok. Então, de novo, as conclusões do primeiro ciclo é que foi desenvolvido esse modelo do universo, e esse modelo do universo tem um nome, e o nome é Lambda CDM. Então, talvez você já tenha ouvido falar disso, talvez não. Mas é um modelo que tem uma constante cosmológica, que a gente chama de lambda, faz o papel de energia escura. Então, essa constante cosmológica que já foi proposta desde 1917, e tem uma história muito bacana de idas e voltas em ciência. E CDM significa Cold Dark Matter, em inglês, que é matéria escura, que a gente chama de fria, em velocidades pequenas, né? Não é relativíssimo. Quer dizer. E o modelo então tem mais uma condição de que ele é plano, espaço é plano. Foi verificado, mas faz parte do modelo, uma hipótese do modelo que o espaço é plano. E esse modelo do universo, esse nome da CDM, explica toda a história do universo. Toda a história do universo. Que a gente conhece. E esse vai ser o plano dessa palestra. Então, a gente sabe que a composição... E eu vou mostrar como que a gente sabe. A composição do universo hoje é feita de quase 70% de energia escura, cerca de 30% de matéria escura, e a matéria que nós somos feitos é só 5%. Então nós somos a minoria do universo. A maior parte que a gente conhece é 5%. Tudo que a gente conhece é 5%. Interessante também é que eu já falei isso no ciclo anterior, mas isso é hoje. Essas proporções mudam com a história do universo. Então, no passado do universo, por exemplo, a energia escura ela não tem nenhum papel, ela fica totalmente desprezível. E o que é o mais importante, acho que eu falei isso para vocês, a componente mais importante que domina quase 100% do universo bem do passado, não está nem nesse gráfico. E a luz. A energia da luz, a energia partículas relativísticas. Já eu não entendi, né? No passado, e não interagia, não havia papel, desculpa, para a energia escura, porque ela não existia. Não, sempre existiu. Sempre existiu. Sempre vai existir. Só que a proporção dela, nesse negócio aqui, na proporção do universo, era muito pequena no passado. Porque as outras são bem maiores. Foi sendo criada. Foi criada. Ela se manteve constante. O interessante é que no passado as outras aumentaram. A densidade de energia é assim. Deixa eu explicar um pouco para vocês. Se você tem uma caixa com, sei lá, átomos nessa caixa, aí você pega essa caixa e diminui o volume, o que acontece com a densidade? Bem, Aumenta. É isso que está acontecendo. Então, se você vai no passado, no universo, o que você tem? Um universo menor.
Então, essas densidades de átomos, de luz, tudo aumenta, com exceção da constante cosmológica. Ela fica constante. A densidade de energia da constante cosmológica fica constante. E é por isso que no passado ela não é importante quanto as outras. Ficou claro? Obrigado. Então, perguntas são certo. Então, isso aqui é hoje, e com o modelo cosmológico que a gente tem, a gente consegue, não é difícil, estimar o que acontece com essas proporções no passado. Tudo bem. Então, com isso, eu chego na palestra de hoje. Então, o que eu quero discutir hoje com vocês? Eu quero mostrar algo que foi desenvolvido na década de 1980, e foi uma invenção, não foi uma, eu não sei bem, eu não sou filósofo. A diferença entre descoberta e invenção. Isso é uma invenção. Porque é um modelo, foi um modelo que foi inventado. A invenção do chamado universo inflacionário. Depois eu vou mostrar como que esse modelo do universo inflacionário também explica, lembra que eu falei das sementes das galáxias? Ele explica a origem das sementes das galáxias, uma coisa incrível. Depois eu vou dizer, então, esse modelo inflacionário foi incorporado ao modelo cosmológico padrão. Eu vou, então, voltar ao modelo cosmológico padrão e falar quais são os 6 números que definem o universo. Me dá 6 números e eu te dou o universo. Isso mesmo modelo cosmológico padrão. Todo modelo tem parâmetros. Acho que a gente falou isso eu vou voltar assim. E, finalmente, eu não sei se vai dar tempo, eu quero falar para vocês qual é a história do universo. 14 bilhões de anos, é difícil. Mas, enfim, pelo menos os melhores momentos, né? Vou tentar fazer. Que nem jogo de futebol. O futebol tem melhores momentos, né? Vou tentar resumir os melhores momentos. Então, esse é o plano dessa palestra de hoje. E, de novo, eu não tenho pressa, não preciso terminar, então é mais para vocês tentarem fazer perguntas. Ver se eu não estou sendo claro. Então, deixa eu falar sobre essa invenção do universo inflacionário. Então, o que a gente viu até agora foi a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang basicamente diz que o universo no passado era quente e denso, então, expansão. Foi um grande sucesso, porque ela conseguiu explicar 3 importantes descobertas. Primeiro, na teoria do Big Bang, o universo está em expansão, descoberta. A teoria do Big Bang previu a existência da radiação cósmica de fundo, isso foi descoberto. Só lembrando que havia teorias alternativas, né? Então, quando foi descoberta a existência da radiação cósmica de fundo, foi um grande sucesso para a teoria, para o modelo do Big Bang. E o modelo do Big Bang também preveu a produção de elementos leves, que eu chamo. O que são elementos leves? Átomos de hélio, núcleos atômicos de hélio, deutério, etc., que aconteceu nos primeiros minutos do universo, quando era muito quente, muito denso, e reações nucleares produziram esses elementos mais leves. Então, é incrível. Por que a gente não está contente? As pessoas não estão contentes. Por que as pessoas não estão contentes? Um modelo incrível que explica, sei lá, desde os 3 minutos até hoje. Por que a gente não está contente? Não estávamos tão contentes. E nós não estávamos tão contentes assim devido a 2 problemas teóricos, eu diria, observacionais e teóricos, que deixavam a gente insatisfeito. Na década de 1970, algum tempo atrás, tá? E quais são esses problemas? Um é o problema da planura. Não sei se eu achei o nome correto. Por que o universo é plano? Esse é o ponto. Que carga dá no universo é plano? E outro é um problema um pouco mais difícil de explicar, mas eu vou tentar, que é o problema do horizonte. Tá? Então, eu vou tentar explicar esses 2 problemas para vocês. Então, qual que é o problema da planura? Bom, em princípio, o espaço pode ter diferentes formas. E essas formas são classificadas em 3. O espaço pode ser esférico. Então, o espaço é superfície só, tá? Você tem que prestar sempre na superfície. Não existe dentro, não existe fora. Nós somos formiguinhas nessa superfície. Não existe dentro, não existe fora.
Pode ser esférico, ele pode ter, a gente fala uma curvatura positiva, ele pode ter essa forma aqui, que é uma forma de sela de cavalo, que é uma curvatura negativa, ou ele pode ser plano, que é sem curvatura. Não sei se vocês não se lembram, mas no primeiro ciclo de palestras eu mencionei um modelo que foi desenvolvido em 1932 por Einstein e De Sitter. Dois caras que fizeram dois modelos formados em 1917, totalmente diferentes. Em 1932 ficaram juntos, no Caltech, e fizeram um modelo que era o modelo mais simples possível, que era um modelo plano do universo, só com matéria. Enfim, então essas são as três possibilidades. Okay? Qual é o problema, então? Então, medidas foram realizadas já na época de 1970, década de 70, apontavam para o universo próximo de ser plano. E atualmente essas medidas são muito mais precisas e apontam para o universo plano. Na teoria do Big Bang, não há uma explicação plausível de por que o universo é plano. Aí. Muitas vezes a gente fala. Plano como até a terceira opção. Plano começa a terceira opção. Hoje, Espaço. os números já descartam ele ser esférico. Já. Então, por exemplo, fala. O que quer dizer universo plano? Isso que eu tenho dificuldade Isso. de entender. Vamos supor assim, você está aqui, eu estou aqui e ela está lá. Então, você pega uma caneta laser e joga um laser para mim. Eu pego um laser e jogo para ela, pego um laser e jogo para você. Forma um triângulo, certo? Se eu medir os lados desse triângulo, se eu medir os ângulos desse triângulo e somar, vai dar 180 graus. Se eu fizer essa mesma coisa, mas o espaço não for plano, não vai dar 180 graus. É uma coisa experimental. Você pode definir isso totalmente. E diz a lenda que um famoso físico Gauss tentou fazer isso nas montanhas da Alemanha, com os amigos dele, com os... Não sei se é verdade. E não daria, tinha que ter, mas distâncias muito grandes para fazer isso, sabe? E o que a gente descobriu é que o universo é plano. No caso, que é a coisa mais simples, não precisava ser. É uma questão geométrica, então. É uma questão geométrica do espaço. Então, o espaço, os matemáticos, a gente sempre aprende, sabe, na escola Pitágoras, né? Só vai no espaço plano. Não tinha nenhum motivo para não fazer coisa em espaço plano. Até que um matemático chamado Riemann, e alguns outros antes, falava, por que não? Pensar no espaço que não seja plano, ver como funciona a geometria nesse espaço que não é plano. Então, foi inventada toda uma geometria diferente, não é a geometria euclidiana, que é plano, chama geometria em espaços curtos. Matemática, matematicamente. Essa questão, assim, por exemplo, do plano e do esférico, a gente não tinha um caso, assim, por exemplo, do presidente da Academia da França, o Poincaré, um caso de ele ter falado que as pessoas, assim, cianas, por exemplo, o plano ele tem a soma dos ângulos 180 graus, né? No caso, você falou dos lasers, já estão as três, né? Mas se a gente pegar um pouco, por exemplo, no Brasil, e um pouco, por exemplo, nos Estados Unidos, e um pouco, por exemplo, lá na Coreia do Norte, ligar no globo terrestre, né? A gente acaba tendo um triângulo esférico daquele jeito de primeiro, né? Não, porque a luz se propaga em linha reta. Se for parte da A luz não segue essa a não ser que você pegasse uma linha, você... Aí sim. Mas tem um caso muito eclipse que aconteceu. Isso, eu falei do eclipse... Ceará, lá. Isso, eu falei do eclipse no ciclo anterior. Dá uma olhada na aula que eu falei do eclipse, foi muito importante para comprovar a periodicidade geral. Tá bom? Ô, Rogério, só mais uma perguntinha. E isso aqui, eu entendi, a geometria do universo. Isso tem alguma consequência para a história do universo? É essa ligação que eu me isso você vai ver mais tarde. Tá. O universo plano implica que ele é infinito. Implica que ele é infinito. E esse aqui também implica que ele é infinito. Se com curvatura negativa, ele é infinito. Aqui não, aqui é infinito. Porque é o único jeito que você está em qualquer lugar e enxergar ele igual em qualquer lugar, é isso? Não, o plano é infinito. E essa célula de cavalo é infinita. E essa bola também. Se ele fosse finito, em algum lugar eu ia ver a borda, por exemplo. Se ele fosse plano, é infinito. Não, se você está aqui, por exemplo, essa é só uma pergunta. Aqui é finito. Certo? Aqui é finito. Tá? Mas nada, em primeiro lugar, uma coisa que é importante de distinguir é o universo.
a gente vai ver isso mais tarde, como um todo, e o universo que a gente consegue observar. Por que eu quero dizer isso? Porque o universo, a gente já viu na aula passada, tem uma idade finita. A gente não consegue ver tudo. A gente consegue ver até onde a luz consegue. Então, a gente não consegue ver tudo isso daí. Isso é uma parte pequenininha. Então, e a superfície? A gente está nessa superfície só. Mas o universo como um todo aqui, ele é finito. O universo como um todo aqui, ele é sempre infinito. Sempre foi, sempre vai ser infinito. Ele é finito, ele é plano, mas ele tem uma espessura. Não, não, não. Isso daqui é o seguinte. Aqui é importante você pensar, porque é sempre difícil você pensar em 3 dimensões. O espaço curvo em 3 dimensões é muito difícil. A gente sempre faz uma abstração. Qual que é a abstração? A abstração é que todo espaço tem 3 dimensões. Eu estou pensando como se fosse uma superfície. Não é verdade, é uma abstração. Então, você não pode, é como se todo espaço fosse essa superfície. Você não pode ir para cima, não pode ir para baixo. Você está preso na superfície. Uma formiguinha, pontinha na superfície. Isso é você. Por que isso? Porque eu não sei desenhar um espaço em 3 dimensões curvo. Tá? Então, essa é uma abstração. Então, tem espessura. Isso aqui é como se fosse todo espaço. Mas as medições têm uma terceira dimensão. Claro que tem. Isso aqui é uma abstração. Tá? Uma abstração. Não é plano. Agora, deixa eu botar a pergunta dentro, porque isso é importante. Na aula, no ciclo anterior, até, talvez você se lembre que eu trouxe um lençol, bola, etc. Sim. E, de fato, as massas curvam o espaço. Então, localmente, o espaço é curvo. Aí você fala, mas como é que você desenha uma coisa assim, uma bola, um plano? Cadê a curvatura devido às massas? A resposta é a seguinte: isso daqui é uma média em um volume muito grande. Localmente, você tem curvatura. Mas se você pensa numa média muito, muito grande, é como se fosse plano. Tá? Então, aqui a gente está olhando para essas médias, em um volume enorme. Localmente, tem curvatura. Eu não queria confundir vocês, era isso. Tá? Então, se você olhar com uma lente que aumenta ali, e tiver um sol, vai ter uma curvaturazinha. Tá? Como um lençol. Então, isso aqui é só uma ideia assim, global do que acontece no universo, em média, em grandes... Só uma pergunta, a planura, ela é assumindo que ela existia também durante a inflação do Isso. universo, Eu vou ou explicar só por quê. depois da inflação? Ela resolve, ela mostra... O modelo da inflação te dá motivo por que o universo é plano. O universo podia ter qualquer forma, mas a inflação vai ficar muito próxima dessa coisa. E eu vou mostrar por quê. Por isso que a inflação foi inventada. Para resolver o problema da planura. Você fala, mas qual que é o problema da planura? O que tem no universo ser plano? Não tem problema no universo ser plano, mas a gente sempre gosta de explicar por que o universo é plano. Porque tem geometrias. É um pouco mais complicado do que eu estou falando. Tá? Que é causal? Não, não tem nada a ver com a estrutura causal. Isso aqui, a causalidade, a gente já falou bastante nisso, porque tem a ver com o fato de que a velocidade da luz é infinita. Mas isso aqui é como se fosse uma pessoa que está olhando para todo mundo. Existe, sabe? Mas é a estrutura global do universo. Então, um ponto aqui não precisa estar em contato causal com esse. Que é mais estranho. Não precisa. Não é necessário. Muito legal isso aqui. O problema que eu falei é um pouco mais complicado. E o que eu quero dizer é o seguinte: se o universo tivesse uma pequena curvatura hoje, pequena, essa curvatura no passado seria muito, muito grande. Então, não dá para explicar direito o que está acontecendo se tivesse uma curvatura. E daí a motivação e as medidas indicam que o universo não tem curvatura. O universo é tudo. Medidas, eu vou mostrar as medidas. Não é de triângulo com laser. São outros tipos de medidas. Tudo bem? Uhum. Tá, então continuamos. Então, não tem no Big Bang uma explicação plausível de por que o universo é plano, por que o universo é espacialmente plano. Atualmente tem medidas muito mais precisas que apontam para isso também. E o modelo cosmológico padrão assume o universo. Muito bem, agora eu vou falar de um outro problema. Todo mundo entendeu o problema da planura?
É simples, o universo é plano. O outro é um pouco mais complicado. E isso é legal. Isso está relacionado à causalidade, pela menção. Então, esse problema chama-se problema do horizonte. E esse problema está relacionado a duas coisas: a causalidade, que a gente vai falar um pouco, e a uniformidade da radiação cósmica de. Então, eu pensei numa seguinte analogia, espero que seja útil para vocês. Imagine que vocês têm 1000 pessoas, uma sala, e aí você dá café com leite para essas pessoas na xícara. Fala, faz um café com leite. E as pessoas vão fazer café com leite. Se você olhar para as xícaras das 1000 pessoas, vocês vão ver coisas bastante diferentes. Alguém vai ter mais café, vai ter mais leite. Então, é de se esperar que o resultado seja diferente para cada pessoa. Apenas se essas 1000 pessoas tivessem tempo de conversar entre si, combinar, olha, vamos usar, sei lá, exatamente 50% de café, aí sim, aí as xícaras seriam bastante parecidas. Será que tem tempo para conversar? Não tem razão para ser parecido. Esse é o problema do horizonte. Então, a radiação cósmica de fundo que a gente observa hoje, ela foi produzida no universo era muito jovem. Então, hoje o universo tem cerca de 14 bilhões de anos, ela foi produzida no universo que tinha cerca de 400 mil, depois do Big Bang. O que acontece é que, simplesmente, nesses 380 mil anos, não houve tempo para que regiões afastadas entrassem em contato através de processos físicos, causais, de maneira a compartilharem, ou na analogia que a gente fez com as xícaras, de combinarem de ter a mesma temperatura. Não tem razão para isso. Né? Então, como a velocidade da luz é a maior velocidade com a qual processos físicos podem ser transmitidos, causalidade, eles são uma velocidade para isso, existe uma distância máxima que a luz percorreu em 380 mil anos, que é conhecida como horizonte, dentro da qual pode haver um contato. Tem uma distância máxima. Então, não tem como explicar essa uniformidade da radiação cósmica de fundo. Eu vou explicar por quê. Porque quando a gente olha para regiões muito separadas no céu, você está olhando para regiões que estão separadas, ou estavam separadas quando o universo tinha 380 mil anos, por uma distância maior que o horizonte do universo, 380 mil anos. Não tinha como elas combinarem. Esse é o problema do horizonte. Então, se a gente fizer uma conta e dá para fazer, o horizonte hoje, né, que a gente enxerga no céu, corresponde a um tamanho de 1 grau. Então, o horizonte, o que eu quero dizer de novo? A distância máxima que processos podiam ser combinados ou trocados quando o universo tinha 380 mil anos. E você vê isso hoje, 14 bilhões de anos depois, isso significa uma distância no céu, um ângulo no céu, de 1 grau. Corresponde a 2 luas cheias. Não, não ficou. Então vamos tentar de novo. Então é o seguinte: quando a gente olha para o céu, a gente olha o passado. A gente está vendo coisas cada vez mais passadas. Então vamos imaginar assim: o universo está evoluindo, está expandindo no passado, certo? Está expandindo e está se diluindo, etc. Tem vários processos, a gente vai mostrar a história do universo. Mas vamos nos concentrar no universo evolui até ter uma idade de 380 mil anos. Por que 380 mil anos? Porque essa é a idade quando a radiação cósmica de fundo foi produzida. Isso fixa essa idade. E essa radiação cósmica de fundo, depois que ela é produzida, ela viaja até nós quase sem interação. Então, a gente está vendo um retrato do universo quando ele tinha 380 mil anos. Acontece que tem regiões do universo, com 380 mil anos, tem uma certa região que poderia ser trocada informações. Tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, etc. Quando esse tamanho aqui, o horizonte que ele tinha em 380 mil anos, então a gente está enxergando uma perspectiva de 14 bilhões de anos, corresponde a um ângulo de 1 grau. É isso. Então, se eu enxergar duas regiões separadas por um ângulo maior do que 1 grau, isso significa regiões que não tiveram tempo de estar em contato. E não dá para justificar que elas tenham a mesma temperatura. É isso que eu fiz.
Tô olhando só para lá, não tô olhando para cá. Ela tá Tá diminuindo, porque a gente está olhando cada vez mais de longe. Entendeu? Se eu estou aqui, se eu olho para cá, é um ângulo. Se eu olho para cá, é um ângulo menor. Então, quanto mais longe eu tiver desses 300, dessa região, desse tempo, menor é o ângulo. Então, tipo, essa transição dessa tipo, ela só aconteceu nesse momento, ela não continua. Não. Então, ela foi emitida nesse momento. E aí ela veio até nós sem nenhum outro processo. Então, o que a gente está vendo é um retrato do que aconteceu nessa ocasião. E a reação pode ter uma temperatura associada. Esse é o negócio. E aí você mede a temperatura aqui, mede a temperatura aqui, elas são muito parecidas. Não são totalmente iguais, mas são muito parecidas. E não há uma explicação para isso. Fala. Se o universo fosse extremamente homogêneo em termos, você explicar isso. Se fosse extremamente homogêneo, Então, cada parte reagiria da mesma forma. a gente teria um problema maior ainda. Por que a gente é tão homogêneo, certo? E mais ainda, é um fato experimental que ele não é homogêneo, mas é muito pequenininha essa coisa. Se fosse totalmente homogêneo, a gente anda. Só uma pergunta. Quando a gente fala da idade do universo, isso aconteceu nos primeiros 380 mil anos. Está falando de tempo. Tem. Esse tempo é medido por um observador que está no centro do universo ou ele é medido por nós aqui? Não. Então, Quando a gente fala de tempo. em primeiro lugar, não tem centro no universo. Simplesmente. Cada ponto é um ponto como qualquer outro. Essa ideia de explosão, tudo isso não funciona. É o espaço inteiro, pessoal. Em cada ponto está se expandindo. Ao redor de cada ponto está se expandindo. Isso é uma coisa. A segunda coisa é como se mede, então. A gente não tem um relógio para medir o tempo. A gente infere. Infere a partir do quê? Infere a partir da temperatura, por exemplo. Então, a gente sabe muito bem a temperatura onde isso ocorreu. Por que a gente sabe muito bem a temperatura onde foi formada a radiação Paulo-Freire? A gente sabe muito bem porque isso aconteceu quando os átomos de hidrogênio foram formados no universo. Porque antes disso, o universo não era transparente, a radiação. Quando formam os átomos, o universo fica transparente, porque não tem mais carga elétrica solta. Quando isso acontece? Isso acontece quando o universo tem uma temperatura da ordem da temperatura correspondente à energia de ionização do átomo de hidrogênio, um pouco menor. Mais ou menos isso. A gente sabe muito bem quando isso acontece. Não é um relógio. Então, tem várias maneiras de você medir, entre aspas. Tem. Uma delas é temperatura, outras semanas é redshift. Lembra que a gente falou de redshift? Redshift, você pode transformar isso em tempo. Tem outras. Eu vou até discutir isso um pouco mais. Tá bem? Fala. Eu não entendi porque você está falando que não há justificativa para essa igualdade de temperatura, porque o próprio Big Bang se partiu de um ponto, foi evoluindo, então as estruturas são todas parecidas, então a temperatura é alta. Ótima pergunta. Já responde isso. Então, o Big Bang não é um ponto. O Big Bang aconteceu em todos os pontos do universo. O universo sempre foi infinito. Vai expandindo, todas as estruturas são iguais, então a temperatura vai ser iguais, assim, parecidas. Então, a temperatura... Então, vamos pensar, eu vou colocar uma figura que talvez ajude, talvez não. E aí a gente volta a essa figura. Tá bom? Então, talvez não. Então, não é que tem diferentes regiões no universo que estão se expandindo. Chegam até nós. Então, eu vou mostrar isso. Mas eu entendi isso. É uma boa... Tá, então o que eu quero dizer é que regiões que são separadas por mais de 1 grau não tiveram tempo de conversar e de combinar para não ter uma temperatura muito parecida. E, portanto, não há uma justificativa dentro da teoria do Big Bang, é isso que eu quero mostrar, que essas regiões tenham a mesma temperatura, com minúsculas variações. Isso foi observado primeiro pelo satélite Probe e depois por diversos outros experimentos. E esse é o problema do horizonte. E eu vou tentar explicar isso um pouco melhor para mostrar a solução. Então, um pouco de paciência, mas eu consigo. Talvez eu não consigo. Com esses dois problemas em mente, muitos físicos começaram a pensar em soluções. E, em 1980,
um físico estadunidense, norte-americano é bom falar. Isso é verdade. Chamado Alan Guth, ele propôs uma solução engenhosa para resolver esses dois problemas. E a solução que ele propôs, se você pensar, é bastante simples. Ele introduziu uma modificação na teoria do Big Bang original, onde existe uma fase de enorme, rápida expansão do espaço, que ocorre nos primeiros instantes do universo. De fato, uma expansão exponencial. Esse é o termo dos físicos. E o Guth chamou essa ideia de universo inflacionário, essa incrível expansão de uma região, de um espaço, seria, então, esse universo inflacionário. A ideia é simples. A questão é como, mas a ideia é simples. Então, vamos ver como é que ele resolve esses problemas. Então, isso aqui é a foto do Alan Guth, acho que depois. Ele era jovem. Isso aqui, então, é o trabalho original dele, onde ele propõe esse universo inflacionário como uma possível solução dos problemas da planura e do horizonte. Isso aqui é um livro que ele escreveu bem depois, sobre o universo inflacionário. E eu vou mostrar para vocês o primeiro problema, como que ele é resolvido assim. E está aqui a nossa famosa formiguinha no nosso espaço. E aqui o espaço não é plano, é só para ilustrar, tá? Então, você vê uma formiguinha, essa figura aqui é a solução do problema da formiguinha. Você vê uma formiguinha que está num espaço, e aqui só para ter uma ideia, nessa ilustração ele coloca um raio de 10 centímetros, aqui é a formiguinha. E a formiguinha vê, então, esse raio de curvatura. Ela consegue, localmente, medir essa curvatura. Agora, vamos pensar que esse balão está inflando rapidamente. Tá? A ideia do universo inflacionário é isso. O que acontece? O raio de curvatura aumenta. Então, aqui, por exemplo, já é 1 quilômetro. E a formiguinha está vendo essa área aqui, perto dela. Tá bom, isso aqui quase não tem curvatura, né? Ele está esticando. Se for, não sei quem foi, não foi o que você figura. Aqui alguém colocou 10 a 48 metros, fala que não tem escala, né? Imagina, certo? Imagina, se o que for, então, um raio de curvatura de 10 a 48 metros, o que a formiguinha vai medir? Curvatura. Vai dar plano para ela. Ela vai ver o universo que ela enxerga sem plano. Por isso que aqui na Terra, os flat earths, por isso é difícil você falar. Ó, se olhar aqui, não tem curvatura. Não tem curvatura. Porque a gente está num lugar muito localizado. Então, essa é a ideia da solução do problema da curvatura. Simples assim. A gente teve uma expansão tão grande que Que acabou com qualquer curvatura. Localmente. Mas, desculpa, mas isso quer dizer que houve um momento inicial, em que era... Isso. Poderia ter havido. Qualquer curvatura inicial foi rapidamente, devido a esse processo inflacionário, tornou-se plano localmente. Se você tiver superpoderes, puder olhar o universo inteiro, ele vai continuar tendo a mesma curvatura inicial. Mas você é uma formiguinha que está vendo só o seu horizonte, digamos assim, e você vê o universo sendo... o que você precisa da inflação para isso? Por causa que, vamos dizer assim, a velocidade da luz, que é o limite, faria com que não é possível ser linear, mas precisa dessa inflação. Eu vou mostrar no próximo, vamos ver se consigo responder a sua pergunta e a pergunta dela no próximo slide. Mas por enquanto, tudo bem? É simples, né? Ou não? Vou fazer uma pergunta meio besta, não tem nada a ver com isso. No YouTube a gente vê muito que os físicos falam que não existe tempo. Você acabou de falar sobre isso, que não dá para medir tempo de alguma forma. Por que não existe tempo?
Essa é uma outra É discussão, uma e discussão a que gente tá no pode YouTube o discutir. tempo inteiro. A gente pode discutir mais tarde. Para mim existe tempo, não existe tempo, vamos Se os átomos decaem em alguns segundos, existe tempo. Então, alguém tem uma boa resposta para isso? Você não tem tempo para discutir isso. Aquele que está escrito ali, suporte na ligação, né? O equipamento dele, desse experimento, assim, a base teórica da inflação, houve um experimento feito para poder chegar à inflação desse crescimento. Não. Isso foi uma ideia. Foi uma ideia. Então, essa pergunta é muito boa. A inflação foi uma ideia. É um modelo teórico que explica fatos que a gente observa. A pergunta que você pode fazer é assim, tudo bem explicar, isso é importante explicar fatos que a gente observa. A pergunta é, será que a inflação faz alguma previsão que a gente possa testar? Uma das previsões foi gerar essas sementes galácticas que eu vou falar daqui a pouco. E a outra previsão que ainda a gente busca ainda não foi encontrada. E essa é uma outra história que eu posso falar. Mais perguntas? Ok. Então vamos lá. Então aqui é a solução do problema do horizonte. Vamos ver se eu consigo responder. Tentei fazer um desenho para tentar explicar. Então vamos ver se eu consegui fazer esse desenho. Aqui é um gráfico onde tem espaço por tempo. Então, aqui está no passado, aqui está no futuro, e aqui é todo o espaço. Aqui, essas regiões, essas bolinhas aqui, eu tentei desenhar, são regiões próximas ao Big Bang. Não falei com próximas ao Big Bang. E eu desenhei duas regiões próximas ao Big Bang. Quando o tempo passa, o que acontece com essas regiões? Elas se afastam, elas aumentam de tamanho. E elas aumentam de tamanho e existe, então, a distância que a gente chama de horizonte, que é a distância na qual ainda se pode ter contato, trocar informações, digamos assim. Tem um horizonte, aqui tem outro horizonte. Isso aqui é uma expansão normal, desenho é uma expansão normal. Então, vocês estão vendo que a coisa aumenta, a coisa, desculpa. O espaço aumenta. Esse horizonte está sempre aumentando. Né? Mas esse é o horizonte que nos interessa, de 380 mil anos depois do Big Bang. Então, aqui é bem próximo do Big Bang. O que acontece é o seguinte, que esse horizonte, nós estamos aqui hoje. Claro que esse gráfico não está em escala. Então, hoje é 14 milhões de anos depois. Mas a radiação cósmica de fundo, ela é gerada quando o universo tem cerca de 400 mil anos, 380 mil anos. E esse aqui é o horizonte. Se você enxerga, nós estamos aqui, observando a radiação cósmica de fundo, olhando no passado, e cada regiãozinha dessas tem esse grau, 1 grau mais. Tá? Então, o que acontece é que se você olha um fóton que vem dessa região, um fóton que vem dessa região, e eles estão separados numa distância maior do horizonte, não tem como esses fótons terem combinado, trocado informações, essas duas regiões não tem como ter trocado informações, porque não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo desde o Big Bang. Tá? Então, o que acontece com a inflação? Você quer sem inflação. Com a inflação, aí é uma outra figurinha. Eu peguei uma regiãozinha que devia ser do mesmo tamanho, próximo ao Big Bang. Uma daquelas ali? Peguei uma qualquer. Tá? Aí o que acontece aqui? Aí eu desenhei uma coisa aqui, desenhei uma expansão que é muito maior do que a expansão normal. Quando eu fiz uma coisa assim, veja, aqui é tempo e aqui é espaço. Significa que o espaço está aumentando, então o espaço está aumentando muito mais rapidamente do que uma expansão normal. Então, desenho bem capenga, assim, acho que dá para mostrar isso. E aí chega um momento que a inflação termina
Eu vou falar mais sobre isso, como que é a equação de Fermi, toda essa história. E aí volta-se a ter uma expansão normal. Então, esse horizonte que tinha aqui, essa bolinha que tinha aqui, que estava todo mundo em contato causal, ela vira enorme. Fato muito maior do que o nosso, do que a gente pode observar até. E aí não tem problema nenhum, porque tudo que está aqui veio dessa mesma região que estava em contato causal, e a gente pode observar esses fótons com horizonte anterior. Eu não sei se isso resolve o problema. Também não sei se resolve o seu problema. Mas, enfim, é essa a ideia da equação. Então, essa grande expansão que houve, Por isso, desculpa, para isso funcionar, aquele tempo da inflação tem que ser muito rápido. aqui é muito rápido. Eu vou mostrar como rápido. Então, porque senão ele deixar não for muito rápido, as coisas poderão estar acontecendo e modificar. Tão rápido, é tão rápido. Eu vou mostrar quão rápido que é, não vai dar para imaginar quão rápido que é. Mais Eu não um consigo, você tempo consegue imaginar acelerado. 10 a menos 30 segundos? Mas essa é a ideia, tá? Essa é a ideia de ter essa super expansão aqui. Tá? Poxa, Fala. isso poderia significar que, imaginando que o universo é infinito, em uma área que é impossível para a gente observar, podemos ter regiões diferentes? Sim. Você está tirando a... Eu ia falar de multiversos mais tarde, mas essa é a ideia de multiverso. Então, a ideia de que há diferentes universos, mini-universo como o nosso é que a gente consegue observar. Tem outros lugares que a gente não consegue observar. Essa ideia apareceu também durante os momentos atuais. Então, a ideia de multiverso aparece naturalmente dos modelos de relacionamento. Talvez eu fale de multiverso. Estava pensando se eu falo. Mas essa é uma boa observação. Então, as pessoas já começaram a pensar, eles chamavam na época, não chamavam de multiverso, chamavam de mini-universo, que a gente falava de pocket universe, que a gente falava global universe. Ainda não era... A nomenclatura começou a ficar mais definida a partir da década de 90. Por um motivo muito simples que eu vou falar, talvez, mais tarde. Mas é muito legal isso aí. Então, aqui eu quero mostrar isso para você. Quão rápido que é o negócio. Isso aqui é uma ilustração que eu fiz também. Uma coisa que eu queria falar é que a inteira da inflação ainda a gente não sabe direito os parâmetros, né? Não sabe os números direito. Isso aqui é uma ilustração. Pode ser que não seja exatamente isso, vou dizer por quê. Mas, enfim, essa é a ideia. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver se vocês entendem. Aqui no eixo horizontal, é a idade do universo em segundos. Segundos, tá? Sabe quantos segundos tem o universo? Quantos anos tem o universo? 14 bi. Cada ano, sabe quantos segundos tem? 10 a 7. Então, 14 bi. Bi é 10 a 9, certo? Mais 7. Então, 14 bi. 14 bi é 10 a 9, 10 a 10. Mais 7, 10 a 17. Então, 10 a 17 segundos. Essa é a idade do universo, em segundos. Não é um número muito expressado. Então, hoje, a gente está aqui. O universo tem da ordem 10 a 17 segundos, tá bom? E esse gráfico, do jeito que está sendo feito, olha a escala aqui. Aqui é hoje, depois 10 a 10 segundos. Aqui 10 elevado a 0, quanto que é? 1 segundo. 10 a menos 10 de segundo. 10 a menos 20 de segundo. 10 a menos 30. 10 a menos 40. Quando isso acaba, né? Bom, enfim. E aqui é o tamanho do universo em metros. Okay? Então, aqui é 10 a 20 metros. O universo hoje é mais ou menos por aqui. E aqui é 1 metro, 10 a menos 20, 10 a menos 40, 10 a menos 60 de metro. A teoria do Big Bang, que a gente viu no ciclo anterior, ele descreve como que muda o tamanho do universo com o tempo. Consegue fazer isso? Essa linha azul é como que muda o tamanho do universo com o tempo. Tá? O que faz a inflação? A inflação, ela pegou um tamanho muito pequenininho do universo, então, aparece aqui um tamanho muito, muito menor, e tem um período onde, que eu chamo de período de inflação, onde essa expansão é super, 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 super grande e rápida. Então, aconteceu muito próximo
gente acha, isso é tudo dentro da confirmação observacional, tá? Então, o que eu estou falando ainda não tem confirmação observacional. E depois que ocorre a inflação, acaba a inflação e volta a funcionar o modelo do Big Bang. Então, a inflação acabaria, por exemplo, 10 a menos, sei lá, 7 segundos. Daí, Só uma hipótese de por que isso aconteceu? sim. Então, essa é a próxima pergunta. Por que causou essa inflação? Então, eu estou dando a ideia primeiro e depois vou falar o que a gente acredita que seja o motivo. Mas isso daqui tudo ainda é especulativo no sentido de que não há dados observacionais que confirmem. Claro que explica a planura, explica o problema do horizonte, mas não, e inclusive, não sei se vocês se lembram, mas tudo que a gente conhece observacionalmente no universo, o dado mais antigo que a gente tem sobre o universo, o fóssil mais antigo, são aqueles elementos leves. Hélio, o Tédio foram criados quando o universo tinha minutos. Então, de fato, essa linha aqui a gente não sabe, mas a gente sabe que o modelo do Big Bang funciona a partir de, sei lá, 100 segundos, alguma coisa. Então, essa linha poderia até ser uma coisa que faz isso. Assim. A gente não sabe. A gente sabe que a partir de alguns centenas de segundos, o universo tem que se comportar como um Big Bang, senão não teria, por exemplo, elementos leves que a gente sabe. O do emaranhamento, aquele problema do emaranhamento quântico, ele não solucionaria o problema do horizonte? Ou ele também precisa da velocidade da luz? Não, você precisa ter Sempre. um contato causal para ter uma mesma temperatura. Mesmo com a questão do emaranhamento? Sim. Emaranhamento? Sim. Senão não tem como. Esse gráfico ficou meio... Fala. É medido com base em quê? Mas, né? Como eu falei, a gente não mede com relógio, certo? Isso não é uma medida. Isso daqui é o que vem do modelo. Então, se você quiser, pode ser escala de energia do universo, pode ser temperatura, pode ser redshift. Depois em tempo, porque no modelo, essas coisas podem ser traduzidas no outras. Então, isso aqui não é um gráfico experimental, em lugar. É um gráfico teórico. Tá vendo? Então, isso aqui é só uma ilustração do que pode ter acontecido. Tá, então diretamente você obteve essa unidade de tempo. Isso daqui eu consigo calcular no modelo. Consigo calcular no modelo. Tá, mas experimentalmente mesmo usa o quê? A radiação cósmica de fundo, ela foi gerada quando o universo tinha uns 380 mil anos. Vem para cá, quando o modelo de Big Bang já estava valendo. Então, da onde que vem isso daqui? Você está me perguntando. É como eu falei, observacionalmente, a gente já não sabe. É uma ilustração. É um modelo inflacionário. Eu vou mostrar como ele funciona. Mas é uma ilustração que poderia ter ocorrido. Se isso ocorreu, isso resolve o problema da planura e o problema do horizonte. Fala. Eu fico com uma coisa aqui, 3 minutos. Aí a radiação de fundo cósmico agora é 380 mil anos do universo. Tem algumas escalas de tempo. Eu estava totalmente equivocada, que para mim, 3 minutos eu tinha um registro de radiação de fundo cósmico. Não, ainda não. Muito A equivocada. gente fala sobre a história do universo e aí eu espero que fique mais claro. Tá. Tá, então aguenta a mão. Tá bom. Acho que a gente chega lá. Mais dúvidas sobre esse gráfico bem Sim, simples? só uma dúvida. Fala. Então, depois dos 380 mil segundos para cá, eu estou dando uma linha reta, a gente está dizendo que essa expansão não está acelerando, ela é linear, então ela não acelera. É uma expansão igual a cada período de tempo. Esse gráfico está um pouco equivocado, porque a gente sabe que o universo entrou numa segunda fase inflacionária. Então, Acho que eu vou colocar isso. Ok. Quando você for falar disso, então, não é exatamente linear. Não. É assim, por exemplo, né? Aqui eu coloquei seria uma expansão normal. Mas, de fato, hoje, próximo de hoje,
1 bilhão de anos atrás, o universo entrou numa outra fase inflacionária, mas é muito diferente dessa primeira fase inflacionária, que é devido à constante cosmológica. Então, eu falei isso. E aí o universo está acelerando também, de novo, hoje. Mas uma taxa ainda muito menor. Muito, muito, muito menor do que essa aí. Tá bom. Mas acho que eu vou consertar. Pô, obrigado. Não, acho que é bom. Acho que é pessoa. Por favor, nesse caso, assim, quando a gente fala de expansão, parece que hoje faz 100 anos, né, que o Dr. Robert falou em expansão da galáxia. Mas, assim, A galáxia não está em expansão. a galáxia, Nossa galáxia, ela está... São as estrelas da nossa galáxia, tem bilhões de estrelas, que estão presas pela força gravitacional. Se você olhar galáxias distantes, aí sim você vê esse efeito da expansão. Isso está no ciclo anterior. mas um espaço assim em si dele, nessas escalas assim, tem fim ou não tem fim? Por exemplo, a matéria no universo. A gente acredita que o universo seja infinito. Ok, então vamos lá. Então, eu gosto dessa sentença aqui do Alan Guth, que ele diz assim, olha, a inflação não descarta a teoria do Big Bang, mas adiciona uma breve, é muito sério, pré-história, ele usa esse termo, que se junta suavemente com a descrição tradicional. Então, era isso que eu quis mostrar nesse gráfico aqui, que tem uma pré-história, dessa daqui, e que se junta na descrição tradicional. Então, com a inflação, a gente consegue ter uma teoria, não ainda comprovada, para idades do universo muito, muito próximas ao que seria o instante inicial. A gente não tinha antes. É a primeira vez, em 1980, que isso aparece. Como a gente vai ver direito? Eu não estou falando. Tá bem? Você está no período da inflação que todo o espaço se expande. Super rápido. Agora, lá na pré-história, no Esse é o início. mas lá o instante zero, ele era um ponto. Então, 10 a menos 40 aqui de segundos, um tamanho 10 a menos 60 de metro, é muito pequeno, é muito, muito pequeno. É. Mas a gente não está satisfeito. Eu não estou sempre fica a questão, mas e lá no início? E realmente, não tem igual a zero. Não importa ter a menos 40 segundos, aconteceu em zero. O que aconteceu em zero? A gente nunca está satisfeito. Eu só estou satisfeito. 3 minutos para mim eu estou satisfeito. 3 minutos e 14 bilhões, eu estou super satisfeito. 10 a menos 40, você não está satisfeito? Se você saber a sua história, 3 minutos depois que você nasceu, Tá. Então, a resposta é: a gente não sabe. A gente não sabe, mas tem especulações. E essa é a parte especulativa que eu vou especular. Em algum momento, e vocês vão se arrepender disso. Tá, eu vou. Porque é o início e o fim que eu vou especular, certo? O fim é mais fácil de especular, mas o início é complicado. Mas tudo bem. Tá bem, então é isso. Aí vem a questão que todo mundo tem que perguntar, certo? É uma ideia da inflação. Mas o que realmente causa essa inflação atual? E aí vem uma história que é mais ou menos padrão inteiro das teorias que a gente tem para descrever o universo. Partículas elementares, por exemplo. Mas a verdadeira é que a gente não sabe. Então a gente tem modelos plausíveis, que ainda não foram testados. Alguns já foram, aliás. Alguns já foram descartados. Isso é ótimo em ciência, né? Isso é ótimo em ciência. Então, mas a verdade verdadeira é que a gente não sabe. Então, a gente não sabe ao certo o que causou. Mas existem muitos modelos, foram diferentes, propostos por físicos teóricos, depois do trabalho pioneiro dela. Então, depois que o Alan Guth publicou o trabalho dele, teve assim uma pequena revolução na área de cosmologia. Vários grupos, Hawking, enfim, muita gente começou a trabalhar, ou já estavam até muitas maneiras trabalhando nessa parte, tentar explicar essa fase inflacionária. Então, esses modelos que foram propostos, eu posso dizer que tem centenas de modelos. Se tem centenas de modelos, significa que não tem direito. Então, mas enfim. Mas eles estão sendo testados, isso é importante em ciência. Essa é uma parte de ciência que dá para testar. Se não tem uma previsão que eu posso falar um pouco mais tarde.
e alguns já tiveram sido descartados. Mas eu quero falar dos modelos mais simples. E os modelos mais simples talvez eu ache bastante complicado. Os modelos inflacionários mais simples são baseados na existência do que a gente chama de campo escalar. O que é um campo escalar? Um campo escalar é o que a gente usa para descrever partículas elementares. São partículas elementares? São partículas escritas no campo escalar. É um campo escalar. Mas é isso. Então, aliás, aqui tem essas coisas aqui, o H da minha camiseta é o campo do Higgs. Esse Psi é o campo de um elétron. Esse FMI é o campo de um fóton. Então, a gente usa campos para descrever a natureza. E esses campos, eles permeiam o espaço. E as partículas são, enfim, excitações desse campo. Então, esses campos escalares são usados para descrever partículas elementares. E os campos escalares, em particular, têm essa qualificação, campo escalar, porque existe campo que não é escalar. Então, o campo do elétron, deixa eu falar, esse C aqui, não é um escalar. O campo, nome fermiônico, tá? Fermiônico, não é escalar. O campo do fóton não é escalar, é campo vetorial. Então, só para falar que existem outros campos. Campos escalares são os mais simples. Mais simples. E eles descrevem, por exemplo, a famosa, espero eu que seja, partícula de Higgs, que foi descoberta no CERN. Quantos anos atrás? 13 anos atrás? Então, o campo escalar, ele descreve partículas elementares. Legal, para conectar. Você chegou no silêncio. Então, tem um campo escalar que descreve a partícula chamada bóson de Higgs. No caso da inflação, a gente postula, para descrever a inflação, a existência de um novo bóson, uma nova partícula escalar. E o nome que se deu a essa partícula escalar é inflaton. Inflaton. Então, a gente fala do campo do inflaton. Olha, não é muito original, certo? É o campo que causa a inflação. Ele chama-se inflaton. É o nome que se deu. Acho que o próprio esse nome. Então, a ideia é que existe um campo escalar novo, que não está descrito nessa minha camiseta, que se chama inflaton. Foi descoberto? Não, não foi descoberto. Acha que ele existe. E a existência desse campo escalar é o que causa a inflação. Como? Mas, enfim, a primeira coisa é essa. Por isso é a invenção de um modelo. Aí você pode pensar, puxa, mas onde que tirou isso? Não é tão difícil de imaginar, porque naquela época, nessa época dos anos 80, já tinha essa teoria de campos muito bem desenvolvida. Então não era difícil de imaginar isso assim. Mas ele foi a pessoa que deu todo o embasamento mais teórico, mais uma motivação para essa ideia. Então é isso. Então, fala. Então, cada partícula tem características diferentes. Por exemplo, a massa. Então, a massa do bóson de Higgs, a gente conhece, porque a gente encontrou, medimos direitinho, e é 125 vezes a massa de um próton. A gente mediu. Produziu, mediu. O inflaton vai ter uma outra massa. A gente acredita que a massa do inflaton ser muito, 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 muito maior. E não foi produzido em laboratório. Fala. É uma outra partícula. Mas chama-se bóson do inflaton. Isso tem nome diferente. Essa é a inflaton, chama Higgs. São nomes diferentes. São partículas diferentes. As duas são bósons. Bósons é uma classe genérica de partículas. Tá bem? E dentro dessa classe tem diferentes partículas. Boa pergunta. Assim como os férmions é uma classe de partículas. Tem diferentes férmions. Então, elétron é um férmio, íon é um férmio, quarto-top é um férmio. Assim como as partículas vetoriais, é uma classe de partículas. Então, fóton é uma partícula vetorial, gluon é uma partícula vetorial,
A visão partícula vetorial. Então, são classes diferentes. Ficou claro? Obrigado pela pergunta. Olha, esses campos de escalares, esses que estão sendo originados, eles são oscilação do partido Big Bang? O Forma campo, não. O campo ele existe, tá? E ele permeia todo o espaço. Alguns campos podem contribuir muito pouco para a energia do espaço, outros não. Campos escalares, em princípio, podem contribuir bastante para a energia do próprio espaço, que é o caso do ínfravermelho. E é o Não sei caso se é do meu conceito errado, mas todo campo ele não tem uma oscilação eletromagnética? Não, pode ser constante. Pode ser constante? E, de fato, as partículas, veja, tem campos e tem partículas, né? As partículas são flutuações no campo. A gente vai ver se está A partir da oscilação. É. Mas então pode ser O campo escalar pode ser constante. estável. Pode, constante no tempo e no espaço. E é isso que vai causar a inflação, talvez. Se a partícula ela pode estar com alguma coisa dentro de energia escura, ela é responsável pela expansão do universo. Então ela pode ter a ver com isso. Pode ser uma outra partícula dessa mesma categoria. E, de fato, existem modelos para energia escura. Então, a gente vai no modelo cosmológico padrão, energia escura é uma constante cosmológica. Que é a coisa mais simples que tem. Mas a contribuição para a densidade de energia do universo é de 70%. Mas, como você bem observou, pode ser que existam modelos mais complexos, onde a energia escura não é uma constante cosmológica, mas é um outro campo escalar. Isso já foi considerado? Já foi considerado. Tem um nome? Você quer saber o nome? É quintessência. Enfim, tem muita coisa que já foi pensada e é bom que vocês estejam pensando também. Porque, de fato, a inflação que ocorreu no início do universo pode não ser tão diferente dessa inflação que está... Esse processo de expansão acelerada, que é a inflação, que está acontecendo agora. As taxas são totalmente diferentes. A gente está num processo inflacionário muito pequeno. É que nem você colocar seu dinheiro numa conta do banco. Se a taxa de juros for pequenininha, você não vai perceber. Mas seu dinheiro está expandindo exponencialmente. Mas você não vai perceber, porque a taxa de juros é pequenininha. Se a taxa de juros for grande, você vai perceber que seu dinheiro está expandindo exponencialmente. Então, Professor, por favor, porque os físicos do passado, no antigo século XX, quis acreditar nessa posição, somente no estático, né? Quando o Einstein mesmo... isso eu discuto bastante isso no primeiro ciclo. Dá uma olhada nas primeiras aulas do primeiro ciclo, tá bom? Estão todas gravadas. Tá. Mais perguntas sobre infla, como vocês falam? Sim, é a densidade e energia da partícula. Então, a contribuição desse campo para a densidade e energia. Torna tudo diferente. Mais alguma pergunta? Fala. Isso, ele está no modelo padrão. Ele está no modelo padrão. Ele já é assim, isso. Não está. A minha camiseta não está. A minha camiseta é um modelo padrão. Tá? Aliás, deveria ter o lambda, mas não tem. Eu vou reclamar para eles. Mas essa camiseta é um modelo padrão. Aí está acessível dos partidos. O que é o ímpar? A gente não sabe. Essa é a resposta. Tem modelos para ímpares? Tem. Por exemplo, mas mais simples. Mais simples é um campo escalar. Um campo escalar caracterizado com uma massa, como ela falou. Também por autointerações que ele pode ter. O modelo mais simples é um campo só com a massa, sem autointerações. Então, aqui nessa coisa tem um termo que seria m ao quadrado, que é a massa do ínfravermelho ao quadrado, vezes φ ao quadrado, onde φ é o campo do ínfravermelho. E esse é o modelo mais simples de inflação. Que foi desenvolvido, chama-se inflação caótica. Vocês querem saber o nome, foi desenvolvido por um físico russo estadunidense, chamado Andrei Miller. Mas é um modelo mais simples. É mais simples, já foi descartado. Então, serviu para a gente entender muita coisa desse processo. Mas não está no modelo padrão de decisões de partículas elementares. Assim como matéria escura não está no modelo padrão das partículas elementares. É que eu não tenho nenhuma matéria escura. Então, são duas coisas que a gente não conhece. Tudo bem? Vamos lá. Então, da onde vem, então, o processo inflacionário?
Então, o que acontece é que, durante esse processo de inflação, toda a energia do universo está armazenada nesse campo do ímpeto. Ele carrega toda a energia do universo. E essa característica desse campo escalar é o que causa essa expansão exponencial rápida do universo. E aí tem essa história de que esse efeito é muito parecido ao efeito provocado pela constante cosmológica, que é responsável por uma outra época de expansão do universo, mas há importantes diferenças. E a maior delas é que essa fase inflacionária do universo tem que acabar. Senão a gente vai entender. Tem que acabar. Como que acaba uma fase inflacionária? Como que termina esse negócio? Por que tem que acabar? Bom, em primeiro lugar, essa expansão inflacionária, veja, se você tem algo que está aumentando rapidamente, qualquer quantidade de matéria que você tem, ela vai ser diluída rapidamente. A densidade vai para zero. Né? E a gente sabe que hoje a gente tem matéria e radiação. Então não pode ser. Então o universo inflacionário, ele rapidamente se torna vazio de matéria e radiação, fica frio e vazio. E toda a energia dele está armazenada nesse campo do nível. Como é que acaba a inflação? A inflação acaba quando o ímpeto transfere toda a energia dele. Ele desinfla, né? Não tinha pensado nisso. Então, nos modelos inflacionários aceitáveis, essa fase inflacionária termina após o universo multiplicar seu tamanho inicial um fator enorme, ao menos de um fator 10 a 26. Esse é o fator que você precisa para explicar o problema do horizonte. Isso dá para calcular. E essa energia, toda a energia do campo do ímpeto, ela é transferida e ela cria novamente, ou talvez pela primeira vez, toda a matéria e a radiação que a gente tem no universo, após o término dessa inflação. E esse processo de transferência da energia do ímpeto para a matéria e radiação é conhecido como reaquecimento do universo. O universo volta a ser quente e denso. Por quê? Porque esse é o modelo do Big Bang. A gente quer, o universo tem que ser quente e denso. E é essa transição do reaquecimento que eu tentei mostrar nessa figura aqui. Então, esse processo aqui seria, no final da inflação, seria o reaquecimento, onde o universo volta a ser quente e denso e segue de novo a teoria do Big Bang, o modelo do Big Bang. Bem? Ok. E existem modelos que tentam descrever, que descrevem esse processo. Então, após esse processo de reaquecimento, e de novo, ocorreu que o universo tinha frações de segundo, 10 a menos 30 segundos. Isso antes? Não sei. A gente vai especular. A sua evolução volta a ser descrita pela bem-sucedida teoria do Big Bang. Então, de fato, a gente pode dizer que o processo inflacionário, algumas pessoas falam isso, foi o próprio evento inicial do Big Bang. Mas aí sempre fica aquele negocinho. Então, de novo, o modelo inflacionário não descarta a teoria do Big Bang, mas a complementa, justificando as condições de planura e homogeneidade que são observadas. Ok? Então, agora, a gente vai ver uma coisa que aconteceu depois que os modelos inflacionários foram propostos. A proposta do modelo inflacionário, como falei para vocês, provocou uma pequena revolução na cosmologia. Pequena talvez seja, acho que é grande. Então, imediatamente após o trabalho do Alan Guth, vários grupos passaram a trabalhar com essa nova ideia, ou você pode até dizer que é um novo paradigma. Acho que é um paradigma do modelo inflacionário, do universo inflacionário. E essas pessoas foram estudar diferentes modelos de inflação e as consequências. Uma coisa extraordinária que aconteceu, que eu vou descrever daqui a pouco, é que esses estudos levaram a um bônus que era inesperado. A descoberta de que esses modelos inflacionários podem também explicar a origem dessas pequenas flutuações na radiação cósmica de fundo, que são as sementes das grandes estruturas que nós observamos hoje no universo. Então, em última instância, a gente pode dizer que a inflação explica por que nós existimos.
Coisa um pouco... Porque eu vou explicar por quê, tá? Então, essa próxima é a próxima parte é a segunda parte da aula. Acho que não vou conseguir falar em português, mas está ótimo, gosto de perguntas. Então, eu quero explicar para vocês muito rapidamente por que que esse modelo inflacionário explica a origem das sementes de galáxias, né? E aqui tem uma sentença, uma frase do Hawking falando que, como eu falei, somos o produto de flutuações quânticas nesse universo. É difícil verdade, isso, né? É muito difícil. Mas, em última instância, nós somos produtos de flutuações quânticas que ocorreram no campo do Newton no início do universo. Bom, você pode falar isso no bar com seus amigos. Cerveja. Mas aí vocês vão ter que explicar, né? Isso é do Adriático. Isso daqui, essa foto eu que tirei. Eu passei, passei 2 meses maravilhosos nesse instituto. Esse instituto, International Center for Theoretical Physics, ICTP. O nosso centro aqui é uma branch, nesse ICTP em São Paulo. A gente está, vocês sabem, a gente está indo muito bem. Essa é uma das atividades desse instituto. Mas eu tive a oportunidade de passar 2 meses nesse instituto que fica em Trieste, né? Tá. Um pouquinho longe, um pouquinho afastado de Trieste, que tem um palácio chamado Palácio Miramar, que é perto do Palácio Miramar, em frente ao Mar Adriático. E eu vi plural do pôr de sol, é cores de sol? Não sei. Eu vi os pôres de sol mais bonitos da minha vida nesses 2 meses, em frente ao Mar Adriático. Setembro e outubro do ano passado. Foi maravilhoso. E aí eu tirei essa foto, eu já estava escrevendo o livro. Eu sabia que eu precisava dessa foto. Tirei várias fotos, até chamar que achava legal. Isso aqui é o Mar Adriático. E vocês estão vendo pequenas flutuações na superfície do mar. Pequenas ondinhas, né? E essas ondinhas é o que a gente chama de flutuações. Então, o mar, em média, ele está plano. Lembra em média, né? Nosso universo? Em média ele é plano, mas tem pequenas flutuações. Está sempre lá. Mesma coisa. Então, essas pequenas flutuações ocorrem também nesse campo do ímpeto. E essas no caso do mar, né, o que causa o mar Adriático? O que causa essas flutuações aqui? É o vento. Então, o vento causa essas ondinhas assim. No caso do ímpeto, o que causa as flutuações? São incertezas quânticas. São flutuações quânticas. E o fato de você ter um campo, que é o campo do ímpeto, você tem que levar em consideração que existem incertezas no valor do campo. Então, você tem um campo médio ali, está permeando todo o espaço, mas tem pequenas flutuações. E essas flutuações você pode calcular. Pode calcular usando a física quântica. São essas incertezas quânticas. E essas pequenas flutuações são produzidas por esses efeitos quânticos, e elas são, no final, essas flutuações são transferidas à matéria e à radiação. Lembra do processo de reaquecimento? Elas são transferidas à matéria e à radiação. Então, você gera essas sementes mesmo, né? Porque essas pequenas flutuações, elas são muito, muito pequenininhas. Flutuações quânticas, muito pequenas. Mas, depois de bilhões de anos, elas são amplificadas e dão origem a essas variações na temperatura. Essas variações na temperatura, só para vocês lembrarem, são pequenas também, da radiação cósmica de fundo. Uma parte em 100 mil, 10 a menos 5. E depois ainda cresce para formar as galáxias. Então, essas flutuações, elas são transferidas à matéria e radiação, amplificadas pela força gravitacional ao longo de bilhões de anos, e dão origem às variações na temperatura da radiação cósmica de fundo e também às sementes das galáxias, flutuações da matéria que acabam gerando galáxias. E o paradigma inflacionário foi incorporado ao modelo cosmológico padrão em um dos seus pilares. Okay? Então, aqui tem alguém perguntou sobre o que acontece com diferentes regiões do universo. Bom,
Então, eu não posso deixar de mencionar que esses modelos inflacionários motivaram a ideia do multiverso, e talvez eu fale mais, talvez não sei, sobre o multiverso. Então, diferentes regiões que não têm contato causal no início do universo podem ter passado por diferentes fases inflacionárias, levando à criação de muitos universos distintos e sem contato. E isso é um multiverso. Você pode falar, você não tem contato? Não importa. Né? Não é isso. Mas tem um tipo, e é interessante isso, mas isso vai ficar para uma outra. Então, hoje, a gente tem um modelo, eu tirei essa figura de um artigo um cosmólogo muito famoso, chamado Mike Turner. Hoje, a gente tem um modelo de consenso em cosmologia, e esse modelo de consenso, que é o modelo da CDM, ele é sustentado por 3 pilares que implicam nova física, que a gente não conhece, a gente não sabe o que é. Então, quais são os pilares? A matéria escura, que a gente não sabe o que é, existem vários períodos buscando, que eu posso gastar horas e horas falando. Energia escura, que a gente não sabe o que é, no modelo cosmológico padrão é a constante cosmológica, mas pode não ser, como ela falou, pode ser um outro campo escalar, e tem vários modelos com isso também. E a inflação, que também a gente não tem, sabe exatamente o que é mais um paradigma, uma ideia do que o modelo muito concreto. Mas tem modelos concretos que estão sendo testados. Então, é isso que a gente tem. O modelo inflacionário foi incorporado ao modelo cosmológico padrão. Ok? Tá bom. Então, agora a gente vai falar sobre os 6 números. Em 8 minutos, eu vou falar sobre 6 números. 14 anos. Minuto para cada um que sobra. Não é? Eu vou começar, vamos ver. Não é muito longo isso aqui. Então, aqui eu começo com uma citação do próprio Mike Turner, que ele fala assim: o modelo cosmológico, que é o lambda CDM, esse é o nome que a gente dá, o modelo cosmológico padrão, é impressionante. Com apenas 6 parâmetros, ele descreve a evolução do universo e seus primórdios, quando todas as estruturas eram flutuações quânticas em escalas subatômicas, até o presente. E é consistente com uma enorme quantidade de dados de alta precisão. Isso, para mim, resume muito bem o que a gente conhece hoje sobre o modelo cosmológico. Okay? Mas ele menciona 6 parâmetros. Então, eu quero falar quais são esses 6 parâmetros. Okay? Então, a primeira coisa, eu quero fazer uma breve recordação, porque a gente falou isso no primeiro ciclo, mas quero recordar de novo, que qualquer modelo matemático possui parâmetros. Uma vez que esses parâmetros são fixados, por exemplo, através de medidas, você determina o comportamento desse qualquer outro observável no modelo e faz previsões. Por exemplo, aquelas curvas que eu mostrei são todas decorrentes do modelo fixando os parâmetros. Tá? E aí eu gosto muito, porque às vezes as pessoas, é bom fixar as ideias. Então, isso aqui eu mostrei no primeiro ciclo, tá? Eu acho que é interessante. Então, isso aqui, pensa isso aqui é uma equação de uma parábola, para vocês se lembrem. E a equação de uma parábola é um modelo, certo? É um modelo que pode escrever curvas, por exemplo. Esse modelo tem parâmetros. Quais são os parâmetros desse modelo? São essas constantes aqui, A, B e C. O modelo é a parábola, equação de segundo grau, parábola. Quais são os... Eu quero explicar, estou falando para explicar quais são os parâmetros do modelo cosmológico. Tá? Vocês entenderem o que é parâmetro e o que é modelo. Essa distinção é importante, às vezes não fica muito claro. Então, esse aqui seria um modelo. O modelo é uma parábola que pode escrever ou não algum dado experimental. Se você muda os parâmetros, se você muda esses números A, B e C e faz o gráfico desse modelo, você tem comportamentos totalmente diferentes. Mas é o mesmo modelo? É o mesmo modelo, só que com parâmetros diferentes. Então, a gente tem que buscar em modelos matemáticos quais são os parâmetros. Como que você determina os parâmetros? Comparando previsões do modelo que dependem dos parâmetros com medidas de observações. E aí você fixa os parâmetros. Quero mostrar como se faz. Então, quais são os 6 parâmetros do modelo cosmológico padrão? Sem grandes devoltas, tá? Então, um desses parâmetros é a constante de Hubble, que a gente falou bastante lá no ciclo, e média taxa de expansão atual no universo. É um parâmetro.
Não é dado do modelo. Parâmetro. Outro é a quantidade total de matéria no universo, que a gente denota por essa letra megamatéria, mega-m. O outro é a quantidade de matéria bariônica, que é denotada por ômega de bário, ômega B. A quantidade de neutrinos, que é denotada por ômega, um neutrino aqui, Mi, letra grega. Esses parâmetros aqui determinam aquelas proporções que a gente viu naqueles gráficos de pizza. É mais ou menos isso, tá? Quando você fala que tem 68% de energia escura, é porque a energia escura que não está aqui, aliás, a energia escura não está aqui. Não vou saber, eu vou ter que explicar por que não está aqui. Porque ela é determinada. Uma vez que você fixa a quantidade de matéria, essa quantidade de matéria bariônica, que é a quantidade de neutrinos, e a soma tem que ser 1, porque o universo é plano. Então, tem uma hipótese aqui que o universo é plano, por isso que a gente não precisa... Vou falar um pouco mais. Aí tem mais outros dois parâmetros que têm a ver com essas pequenas sementes que criam as galáxias. São as flutuações primordiais, que a gente acabou de falar, que são produzidas durante a fase inflacionária. E uma coisa que é independente do modelo, você pode simplesmente dizer, olha, qualquer modelo que seja inflação tem que produzir uma flutuação com essa intensidade. E é um parâmetro. Essa intensidade é um parâmetro. Tá? Essa amplitude, que é denotada por essa letra A, S. Esse S é de escalar. E tem um outro parâmetro que você precisa também para fazer previsões, e também tem a ver com essas flutuações primordiais, que é como que elas mudam com o tamanho. Elas não são constantes no tamanho, elas mudam um pouquinho com o tamanho da perturbação. Quantos tem? 6. Então, esses dois últimos são ligados ao modelo inflacionário. E são parâmetros que vêm de algum modelo inflacionário, você pode dizer, ó, qualquer que seja o modelo inflacionário, eu preciso que tenha uma certa amplitude de flutuação, e essa flutuação mude com a escala com uma certa maneira. Os outros são quantidade de coisas que tem no universo e a taxa de expansão no universo. O que é essa escala? Na escala você tem as flutuações. Nas flutuações você pode pensar como ondas. Então seria comprimento da onda. Como que a flutuação muda com o comprimento? Esse MS, esse último aí, ele tem a ver com aquele A, dois pontos simples? Não. Não, aquele A dois pontos é a aceleração do universo. Aquele é mais do que a gente chama de independente de escala. Aquele A dois pontos muda só com o tempo. Não muda com o tamanho. Ok. E aí, por que isso? Só se fala de matérias, não de energia. Eu vou falar. Então, algumas observações que eu queria fazer. A gente assume no modelo cosmológico padrão que o universo é plano. E isso fixa a quantidade de energia escura dada todas as outras quantidades. Tá? Por quê? Porque o universo plano, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu mencionei, talvez, no primeiro ciclo, que o universo ser plano significa que a densidade total do universo é fixa, chamada densidade crítica. Então, se você sabe a densidade dos outros, com exceção da energia escura, você consegue ter a densidade da energia escura. Por isso que eu não preciso... Eu poderia pôr, tirar um outro. Mas, enfim, o padrão é esse daqui. A temperatura do universo atual também é um parâmetro. Por que eu não coloquei lá? Porque ele é tão bem medido, mas tão bem medido, que a gente considera ele conhecido. Olha o erro que você tem na temperatura do universo pequeno. É muito pequeno, sabe? É muito mais. Então, dado um conjunto de valores para esses parâmetros, o modelo faz previsões sobre quantidades que podem ser medidas. E eu vou dar um exemplo disso. No último minuto, talvez eu passe em um minuto. Então, vou dar um exemplo. E aí a gente vai. Então, a estimativa desses parâmetros, dos valores desses parâmetros, é realizada, como eu falei para vocês, através da comparação de dados medidos com a previsão do modelo. Isso é super importante. Vocês têm que... Se vocês entenderem, me perguntem, porque essa é a base. De onde... Alguém pode perguntar, mas de onde vem aquele diagrama de pizza? Vem disso. Dessa estimativa de parâmetros. Tá? E como é que você estima os parâmetros? Comparando com o modelo, com dados observacionais. Isso tem que ficar claro. Isso, se eu não estiver sendo claro aqui, me avise. Porque isso é super importante. Para mim, isso é super importante.
Então, até o momento, os dados mais precisos que a gente usa para fazer essa estimativa são resultados das medidas de radiação cósmica de fundo que foram realizadas pelo satélite Planck, um satélite que tomou dados muito precisos das flutuações da radiação cósmica de fundo. Tá? Eu vou mostrar um dos resultados desse procedimento. Esse daqui é uma figura, desculpa, um gráfico, uma figura dos resultados desse satélite Planck, que é uma figura icônica. Aparece em qualquer trabalho de cosmologia que vocês vão entender, vocês vão aparecer. Eu não vou explicar em detalhe o que é, o que eu vou dizer é o seguinte: isso aqui são dados relacionados à flutuação da radiação cósmica, da temperatura da radiação cósmica de fundo, o microkelvin, e aqui é uma grandeza que está relacionada à separação angular que você está olhando. Então, é uma correlação entre a temperatura aqui e uma temperatura aqui. Isso aqui está relacionado ao ângulo. Em alguns gráficos, acho que talvez aqui eu tenha até cortado, porque alguns gráficos tem um ângulo aqui em cima. Isso daqui é da ordem de 1 grau, tá? Mais ou menos 2 graus. Que é exatamente o horizonte. Tem um pico de correlação. Mas o que eu quero que vocês separem é o seguinte: tem pontinhos vermelhos. Vocês estão vendo os pontinhos vermelhos? O que são os pontinhos vermelhos? Medição. E olha aqui que nem aparece barra de erro, de tão preciso que é. Essa escala não aparece a barra de erro. Aqui aparece uma barra de erro e aqui aparecem barras de erro maiores. Tem um motivo por isso também. Tem possibilidade. E o que é a curva azul? É o modelo. Modelo com os parâmetros ajustados, de tal maneira a reproduzir os dados observacionais. Então, é daí que vem as medidas que a gente fala. A quantidade de energia escura, a quantidade de matéria escura, vem tudo daí. Isso menos menor o ângulo, mais o erro. Menor o ângulo. Aqui fala a verdade, o ângulo é maior. Menor. Então, aqui, esse erro é maior, você está olhando para regiões mais separadas, distantes. E aí tem um erro maior, chamamos de Sampling Error, mas é só do histórico. E aqui, para ângulos pequenos, né? Se L grande significa ângulos pequenos, o erro é muito pequeno. Então, esse gráfico mostra como o modelo, veja, tem muitas características nessa curva, e o modelo vai lá em cima. Em cima. Então, a partir daí que a gente tira conclusões desse tipo, da composição do universo, que eu acabei de mostrar no começo dessa palestra. Mas aqui eu fiz questão de colocar alguma coisa, por exemplo, matéria bariônica, eu coloquei 5%. A coisa mais importante são os erros. Então, o erro na determinação da matéria bariônica é essa daqui, 4,9, mais ou menos 0,1. Então, é da ordem de 5%. Não. 1 sobre 1. É incrível essa precisão. E também a determinação da constante de Hubble. Aí você pode perguntar, mas como é que você mede a constante? Isso aqui não é uma medida direta da constante de Hubble, isso que é legal. É uma medida indireta, porque a constante de Hubble é um parâmetro que entra no modelo cosmológico e você não está medindo a expansão do universo, está medindo a radiação de fundo, mas entra a constante de Hubble. É claro que tem medidas diretas da constante de Hubble através da expansão do universo. Não sei se eu mencionei isso para vocês, mas as medidas diretas têm uma pequena tensão com as medidas obtidas na radiação cósmica de fundo. Tem muita gente trabalhando, tentando entender o que está acontecendo. Mas é daí que vem as medidas dos parâmetros do modelo, que é a matéria escura, da matéria bariônica, a extensão de Hubble, amplitude das perturbações, são esses os parâmetros. Então, dado isso, você fixa e consegue explicar com uma precisão incrível os dados que são precisos também. Então, isso aqui é fantástico e isso mostra, então, a qualidade desse modelo cosmológico padrão que a gente tem. Com 6 parâmetros, você descreve uma. Então, entender cientificamente o universo significa, em sua essência, descobrir qual é o melhor modelo matemático que o descreve e determinar os valores, os parâmetros desse modelo. O modelo cosmológico padrão, com a estimativa dos seus 6 parâmetros a partir de dados observacionais, é a resposta mais precisa que temos no momento sobre como descrever o universo. Esse modelo
E os seus parâmetros descrevem, em princípio, todos os quase, talvez não tenha 10 a menos 30 segundos, né? 14 bilhões de anos da história do universo e o seu futuro. Então, nas próximas aulas, nas próximas palestras, eu vou falar sobre a história do universo e, no passado, vou fazer especulações sobre o início do universo. Vocês vão se arrepender. E especulações sobre o futuro do universo também. Então, até sábado. Se tiverem mais perguntas, pode fazer também. Quando você falou de Big Bang, sim, dentro dos outros físicos da cosmologia, você fala sobre essa inflação. Então, não está falando isso que está dizendo. Mas eu posso tentar falar. Mas hoje, quando fala do Big Bang, é inflação. Depois da origem ao. Acho que você falou que a Big Bang não é um ponto, né? São vários pontos que A gente acredita que esse processo situacional tem vários pontos. Eu tenho essa história de diferentes universos. Certo. Eu sempre gostei. Agora, essa história da radiação, eu falo 380 anos. A minha limitada cabeça. O que é aí fala que 3 minutos, esses 3 minutos, mas agora